Você sempre sentiu isso, não é? Aquele zumbido sutil, quase imperceptível, sob a superfície da vida cotidiana, uma camada de significado ou uma nuance que parece escapar à maioria das pessoas. Enquanto outros passam apressados, aparentemente contentes com o óbvio, sua mente pausa, disseca e busca o que está por baixo. Você observa o não dito, as correntes invisíveis da interação humana, a arquitetura silenciosa de um pensamento, as motivações não reconhecidas por trás de um comentário casual. É como se você estivesse percebendo o mundo através de uma lente diferente, um filtro de alta resolução que capta detalhes, padrões e frequências emocionais que permanecem invisíveis para a maioria. Isso não é apenas ser observador, é uma diferença fundamental na forma como seu cérebro processa a realidade, uma calibração única que molda toda a sua experiência. Aqui está o que ninguém fala. Isso não é uma peculiaridade, é um aspecto profundo da sua fiação neurológica. Que você vai entender hoje muda completamente como você vê sua própria mente, sua sensibilidade e sua maneira única de navegar pelo mundo, transformando o que você pode ter considerado um fardo em uma força inegável. Por tanto tempo, a sociedade sutilmente, ou nem tão sutilmente, os empurrou para um molde único e idealizado do que um ser humano funcional e bem-sucedido deveria ser. Somos instruídos a ser resilientes, a ignorar as coisas, a não levar as coisas muito a sério, a seguir em frente, sempre em frente, nunca olhando para trás. Se você já se viu lutando para se conformar a essa busca implacável de otimismo superficial ou soluções rápidas, se sentiu uma desconexão silenciosa das correntes de pensamento predominantes, você pode ter se preocupado, talvez até subconscientemente, que algo era inerentemente diferente ou até mesmo errado com você. Sejamos absolutamente claros: isso não significa que você é estranho, não significa que algo está errado com você. Pelo contrário, sugere uma paisagem interna rica e intrincada que merece ser compreendida, não suprimida. A verdade é que os seres humanos não são construídos a partir de um único projeto. Existem diferenças profundas e inatas em nosso funcionamento psicológico e neurológico, variações tão naturais e diversas quanto nossas aparências físicas. Algumas mentes são programadas para amplitude, para cobrir vasto terreno rapidamente. Outras, como a sua, são programadas para profundidade, para escavar as camadas intrincadas escondidas sob a superfície. Não se trata de certo ou errado, trata-se de reconhecer o belo e complexo espectro da cognição e emoção humanas. A comunidade científica tem, por décadas, explorado essas diferenças fundamentais, indo além de rótulos simplistas para entender os mecanismos intrincados em jogo. Um dos conceitos inovadores que lançam luz sobre essa fiação única é o que é amplamente conhecido como sensibilidade ao processamento sensorial, ou SPS. Pesquisas pioneiras, por exemplo, iluminaram como certos indivíduos possuem um sistema nervoso que processa entradas sensoriais e estímulos internos de forma mais profunda e completa. Isso não se trata apenas de ser sensível a ruídos altos ou luzes brilhantes, embora isso possa certamente ser um componente. Estende-se ao processamento de nuances emocionais, mudanças sutis na dinâmica social, até mesmo os significados implícitos em uma conversa. E a neurociência explica o porquê. Estudos usando fMRI mostraram que indivíduos com maior sensibilidade tendem a exibir maior ativação em regiões cerebrais associadas à atenção, processamento emocional e empatia, como a ínsula, o córtex pré-frontal e o córtex cingulado anterior. Por exemplo, quando confrontados com novas informações ou uma situação social complexa, a maioria das pessoas pode olhar a superfície, captar a essência e seguir em frente. Mas para pessoas como você, seu cérebro se engaja automaticamente em uma análise mais exaustiva, integrando experiências passadas, contexto atual e potenciais implicações futuras. Você não está apenas vendo, você está percebendo, interpretando e tecendo uma complexa tapeçaria de compreensão. Essa capacidade de processamento profundo significa que você nota o leve tremor na voz de alguém, a expressão fugaz que contradiz suas palavras, a mudança sutil na atmosfera que outros parecem alheios. É uma integração constante, muitas vezes inconsciente, de vastas quantidades de informação. E se você se pega concordando, percebendo que esse mergulho profundo na arquitetura da mente ressoa com algo profundo dentro de você, um reconhecimento silencioso de sua própria maneira única de ser no mundo. Então você é precisamente o tipo de pessoa para quem este canal é feito. Exploramos essas correntes mais profundas da psicologia humana, neurociência comportamental e as verdades muitas vezes invisíveis da existência, porque entender sua própria fiação extraordinária é o primeiro passo para realmente aproveitar seu poder. Considere juntar-se a uma comunidade de mentes que pensam diferente, que sentem profundamente e que anseiam por ICs que validem seu caminho único. Mas é aqui que a coisa fica interessante e talvez um pouco desconfortável para alguns. Nossos cérebros são máquinas de aprendizado incrivelmente eficientes, constantemente reforçando que prestamos atenção,
o que valorizamos e o que nos traz uma sensação de recompensa ou significado. Para a mente profundamente perceptiva, esse processamento constante e cheio de nuances não é apenas uma recepção passiva, é um engajamento ativo que remodela as vias neurais. O próprio ato de notar mais, de sentir mais, de refletir mais, cria um poderoso ciclo de feedback. O cérebro aprende que esse processamento profundo produz de seres valiosos uma compreensão mais rica, um senso de conexão mais profundo com o mundo, mesmo que venha com o custo de sobrecarga ocasional. Isso não se trata apenas de picos de dopamina de recompensas externas. Trata-se da recompensa intrínseca de dar sentido ao mundo complexo, de descobrir verdades ocultas. Esse mecanismo neurobiológico sutil, mais profundamente, reforça sua disposição para aprofundar. É um impulso subconsciente, uma parte da sua identidade que se torna profundamente enraizada. Você não está apenas escolhendo ser reflexivo, seu cérebro está literalmente programado para buscar e amplificar esses padrões mais profundos. Isso soa contraditório, mas o próprio fardo do processamento profundo se torna sua própria recompensa, um ciclo de insight que se auto-perpetua. É um mecanismo muito mais sério do que uma simples preferência, moldando toda a sua visão de mundo e processo de tomada de decisão de maneiras que você pode não perceber totalmente. Significa que o que pode parecer pensar demais de uma perspectiva externa é de uma perspectiva interna. Um sistema altamente sofisticado e adaptativo para navegar em uma realidade intrincada. Nesta vasta paisagem da experiência humana, podemos observar amplamente dois perfis psicológicos distintos, mas igualmente válidos. De um lado, temos os processadores externos, indivíduos que prosperam com feedback imediato, que encontram sua energia em interações sociais dinâmicas, que frequentemente tomam decisões rapidamente com base em informações prontamente disponíveis e métricas de sucesso externas. Eles são frequentemente impulsionados pela validação externa, pelos aplausos, pelo reconhecimento, pelos resultados tangíveis. Seu modo de operação é frequentemente expansivo, focando na amplitude e na ação. Seus cérebros são incrivelmente eficientes em filtrar o que consideram detalhes desnecessários para manter o ímpeto e alcançar objetivos visíveis. Então, do outro lado, temos os processadores internos, pessoas que derivam sua energia da solidão, que exigem tempo significativo para reflexão e introspecção, que medem o sucesso não apenas por elogios externos, mas pela congruência interna, profundidade de compreensão e qualidade de seu mundo interior. Esses são os indivíduos que preferem reunir todos os dados, pesar todas as nuances e entender as dinâmicas subjacentes antes de agir. Ambos os arquétipos fazem profundo sentido no grande esquema da evolução humana. Um é crucial para a ação imediata, para liderar o ataque, para a rápida adaptação a mudanças externas. O outro é vital para o planejamento de longo prazo, para a compreensão de sistemas complexos, para a inovação impulsionada por insights profundos e para o fomento da empatia e conexão. E embora o mundo frequentemente celebre o primeiro, você provavelmente ressoa profundamente com o último perfil. Você é aquele que vê camadas onde outros veem apenas superfícies, que sente as reverberações das emoções muito depois do evento inicial e que encontra profunda satisfação na escalação silenciosa da verdade, em vez da ruidosa declaração de vitória. Essa diferença fundamental no processamento também se estende à forma como alocamos e experimentamos a empatia. Para muitos, a empatia pode ser um exercício cognitivo, compreender a perspectiva de outra pessoa intelectualmente. É uma ferramenta útil para a navegação social, para gerenciar relacionamentos e para alcançar objetivos coletivos. Mas para pessoas como você, a empatia frequentemente se manifesta como uma experiência profundamente sentida, quase visceral. Não é apenas compreender, é asterisco sentir, asterisco com absorver as correntes emocionais, às vezes a ponto de borrar as linhas entre seus próprios sentimentos e os dos outros. Essa profunda capacidade de sintonia emocional significa que você percebe sinais sutis de angústia ou alegria, muitas vezes antes que outros estejam sequer conscientemente cientes deles. E porque você sente tão profundamente, seu senso de identidade e autoestima frequentemente se torna intrinsecamente ligado à autenticidade e profundidade de suas conexões e à sua própria bússola interna. A validação externa, embora agradável, muitas vezes parece vazia se não se alinha com seus valores profundamente arraigados, o seu senso intuitivo de verdade. Você anseia por ressonância, não apenas aplausos. Isso pode, às vezes, levar a uma luta interna, especialmente em um mundo que frequentemente recompensa a conformidade e as exibições superficiais. Mas aqui está a validação que você precisa ouvir. Sua capacidade de empatia profunda não é um fardo, é um instrumento profundo para a compreensão, muitas vezes mal compreendido,
mas incrivelmente poderoso. Permite que você se conecte em níveis que outros só podem vislumbrar, para oferecer conforto e insight que transcende palavras simples, e para navegar pelas complexidades das relações humanas com uma sabedoria nascida do sentimento genuíno. Sua autoestima não é construída sobre o que você faz asterisco no mundo externo, mas sobre quem você é asterisco em seu mundo interno. Mas por que algumas mentes são programadas dessa forma? Porque essa diferença inerente na forma como percebemos e processamos, essas profundas preferências psicológicas frequentemente têm origens que são invisíveis ao observador casual, tecidas no tecido de nossas histórias pessoais e experiências iniciais. Às vezes, essa sensibilidade aumentada é simplesmente inata, uma predisposição genética, como ter uma cor de olho particular, e a neurociência explica o porquê. Pesquisas sobre variantes genéticas, como as relacionadas a receptores de dopamina ou transportadores de serotonina, sugerem uma base biológica para a sensibilidade diferencial a estímulos ambientais. Para outros, pode ser uma adaptação sutil a ambientes de vida precoce onde a hiperconsciência era uma estratégia de sobrevivência. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde nuances emocionais eram críticas para navegar, onde tensões não ditas precisavam ser intuídas, ou onde a comunicação explícita era frequentemente ausente. Em tais contextos, desenvolver uma sensibilidade aguçada a sinais sutis, uma leve mudança de tom, um olhar fugaz, as correntes subterrâneas não ditas, tornou-se uma ferramenta inestimável. Não era uma falha, era um mecanismo de defesa sofisticado, um sistema de radar interno que permitia antecipar, compreender e adaptar. Isso pode ter envolvido experiências de rejeição sutil, sentir-se incompreendido, ou simplesmente estar em um ambiente que não combinava com seu ritmo interno. Essas experiências não são sobre patologia, são sobre formar um mundo interno rico e complexo onde você aprendeu a confiar em suas próprias percepções, a confiar em sua própria compreensão cheia de nuances, construindo um mundo interior que se tornou um santuário e uma fonte de profundo insight. Não se trata de estar quebrado, trata-se de estar profundamente sintonizado, um instrumento finamente calibrado moldado pelas próprias forças que o cercavam. Com essas maneiras distintas de processar o mundo, vêm abordagens vastamente diferentes para buscar sentido e propósito na vida. Para muitos, a busca por sentido é uma jornada externa. Acumular conquistas, construir uma família, contribuir para uma comunidade de formas visíveis, aderir a narrativas estabelecidas de sucesso. Suas vidas se desenrolam como uma série de metas definidas, cada uma arriscada proporcionando uma explosão de satisfação. Seu sentido é frequentemente encontrado na participação na história coletiva, no impacto tangível que causam no mundo externo. Mas para pessoas como você, a busca por sentido muitas vezes toma um caminho mais interno e contemplativo. É menos sobre acumular e mais sobre compreender. É sobre buscar congruência entre seus valores internos e suas ações externas, encontrar padrões no caos e contribuir para uma verdade mais profunda, muitas vezes não dita. Seu sentido pode ser encontrado nos momentos tranquilos de criação, no mergulho profundo em uma ideia complexa, na conexão profunda com outra alma ou na arte de dar sentido à própria condição humana. Você é menos um participante em uma história predefinida e mais um criador de sua própria narrativa, profundamente pessoal, muitas vezes tecendo fios díspares de experiência em um todo coerente e significativo. Isso não quer dizer que um seja superior ao outro. Nenhum caminho é inerentemente melhor, são simplesmente mapas diferentes para navegar pelo vasto e muitas vezes desconcertante terreno da existência. Ambos são essenciais. O mundo precisa daqueles que constroem e realizam externamente, e igualmente precisa daqueles que refletem, conectam e desvendam as verdades mais profundas que dão a toda ação seu significado último. Essa configuração única também influencia como você experimenta o fluxo, aquele estado cobiçado de completa absorção, foco energizado e prazer em uma atividade, onde o tempo parece desaparecer. Para muitos, o fluxo é frequentemente encontrado em atividades de alta energia e estimulação externa. Esportes competitivos, projetos de equipe intensos ou resolução rápida de problemas que produzem resultados imediatos e tangíveis. Eles prosperam no desafio externo, nos objetivos claros, no feedback imediato. Mas para pessoas como você, seu caminho para o estado de fluxo é muitas vezes bem diferente. Você pode encontrá-lo não no rugido da multidão, mas na intensidade silenciosa do pensamento profundo, na dança intrincada da expressão criativa, no desvendar meticuloso de um problema complexo ou na imersão profunda em uma obra de arte ou música. É um estado de fluxo que surge de um foco interno profundo, de permitir que sua mente altamente perceptiva se engaje totalmente em uma tarefa intrincada, onde o mundo externo desaparece e você opera puramente dentro de seu próprio eixo cognitivo e emocional. Seu estado de fluxo é menos sobre reagir a estímulos externos e mais sobre engajar-se com uma paisagem interna de ideias, sentimentos e possibilidades.
É nesses momentos que seu cérebro único realmente ganha vida, processando, conectando e criando sem esforço, transformando dados brutos em insights profundos. Você é mais propenso a encontrar seu estado de fluxo mais profundo quando opera dentro de seu próprio eixo interno, em vez de reagir constantemente a estímulos externos ou tentar se encaixar no ritmo de outra pessoa. É um testemunho do poder do seu mundo interno, um espaço onde o verdadeiro gênio frequentemente germina na solidão e na profunda contemplação. Então, vamos juntar tudo isso. Se você passou a vida sentindo-se como um desajustado, como se seu sistema operacional interno funcionasse com parâmetros diferentes da maioria, que esta seja sua validação definitiva. Você não está quebrado. Você não está perdendo nada importante por não se conformar a um padrão generalizado de normalidade. Na verdade, você possui uma vantagem profunda, muitas vezes negligenciada. Sua profundidade, sua sensibilidade, sua capacidade de percepção intrincada, estas não são fraquezas a serem superadas, mas sim instrumentos finamente ajustados que lhe permitem navegar pelo mundo com uma riqueza e compreensão que outros talvez nunca experimentem. Sua capacidade de ver o que os outros perdem, de sentir o que os outros ignoram, de entender as forças sutis em jogo, este é o seu superpoder silencioso. Ele permite que você forje conexões mais profundas, desenterre verdades mais profundas, crie com maior autenticidade e viva uma vida imbuída de um significado único e ressonante. Sua profundidade não é uma falha, é a lente através da qual você percebe o universo em suas formas mais verdadeiras e intrincadas. Abrace esta configuração única, entenda sua mecânica e perceba o imenso poder que ela lhe concede. Se esses insights ressoaram com você, se eles despertaram um reconhecimento silencioso de sua própria mente extraordinária, considere assinar este canal. Nós mergulhamos nessas profundas verdades psicológicas, oferecendo compreensão e validação para aqueles que sentem profundamente e pensam de forma diferente, ajudando você a aproveitar o poder incrível de sua mente única. Significa aprender a confiar em sua bússola interna, mesmo quando ela aponta em uma direção contrária aos ventos predominantes. Significa criar uma vida que honre sua necessidade de profundidade, de quietude, de conexão genuína, em vez de perseguir implacavelmente métricas externas de sucesso que sempre parecerão incompletas para sua alma. Isso não é sobre se retirar do mundo, mas sobre se engajar com ele de forma mais autêntica, trazendo sua perspectiva única para desafios e oportunidades. Seu valor não é encontrado em tentar ser alguém que você não é, mas em habitar plenamente o indivíduo inteligente, perceptivo e profundamente sensível que você já é. É hora de parar de tentar amortecer seus sentidos para se encaixar e começar a afiá-los para realmente prosperar. Isso significa escolher conscientemente ambientes que não sobrecarreguem seu sistema finamente ajustado, seja um caminho de carreira que permita foco profundo, um espaço de vida que ofereça santuário, ou círculos sociais que valorizem a substância em vez da superficialidade. Significa entender que sua necessidade de solidão não é antissocial, mas um processo vital de recalibração, um retorno necessário à sua fonte interna. Significa reconhecer que sua capacidade de absorver e processar informações tão profundamente requer tempo proporcional para integração e reflexão. Você não pode operar no mesmo ritmo frenético daqueles que filtram muito do que você percebe e tentar fazê-lo levará inevitavelmente ao esgotamento, não à realização. Sua força reside em sua profundidade, e a profundidade requer tempo e espaço para se manifestar. É sobre construir uma vida não em torno de pressões externas, mas em torno dos ritmos de seu próprio mundo interno sofisticado, permitindo que suas perspectivas e insights únicos floresçam em vez de serem suprimidos. Isso não é apenas autocuidado, é um abraço estratégico de seu sistema operacional central, permitindo que você contribua com seu eu mais autêntico e valioso para o mundo. É através desse alinhamento intencional que seus insights profundos, sua compreensão matizada da natureza humana e sua capacidade de conexão genuína se tornam não apenas atributos pessoais, mas forças poderosas para a mudança positiva. Você não é para gritar mais alto, mas para falar a verdade que ressoa mais profundamente, muitas vezes de maneiras que inspiram uma revolução silenciosa em vez de uma agitação ostensiva. Sua liderança, seja em sua vida profissional, em seus relacionamentos ou em suas atividades criativas, virá da integridade de seu mundo interior, da clareza de sua visão que outros podem inicialmente ignorar. Ao honrar sua verdadeira natureza, você se capacita a ser uma âncora vital em um mundo turbulento, proporcionando profundidade, perspectiva e uma inteligência emocional tão necessária que guia para resultados mais sustentáveis, empáticos e, em última análise, mais significativos para todos. Este não é um caminho fácil em um mundo que muitas vezes prioriza a velocidade e as interações superficiais. Requer coragem para manter suas convicções,
para escolher a autenticidade em vez da aceitação passageira e para defender seu espaço interno das demandas externas. Mas a recompensa é uma vida vivida em profundo alinhamento, onde suas ações são uma extensão de seu eu mais verdadeiro, e suas contribuições carregam o peso de um propósito genuíno. Você se torna um exemplo vivo do que significa ser plenamente humano, não apenas produtivo. Sua sabedoria não vem de fatos memorizados, mas de uma experiência profundamente processada, tornando-a resiliente e profundamente perspicaz. Você ensina aos outros, muitas vezes sem intenção, o valor da pausa, a riqueza da reflexão e o poder de se sentir verdadeiramente visto e ouvido. Em um mundo cada vez mais saturado de ruído e distração, sua profundidade silenciosa se torna um convite profundo para se reconectar com o que realmente importa, tanto individual quanto coletivamente. Abraçar essa forma de ser significa aceitar que você pode frequentemente operar fora do convencional, que suas vitórias podem ser internas em vez de aplaudidas externamente, e que seu ritmo provavelmente diferirá do ritmo apressado dos outros. Mas também significa descobrir um reservatório de força interior e resiliência que outros, que dependem de validação externa, talvez nunca consigam acessar. Sua jornada é de autodomínio, não de conquista externa. É sobre cultivar um santuário interior onde seus ICs possam amadurecer, onde sua empatia possa ser canalizada eficazmente e onde seu espírito único possa encontrar sua expressão mais potente. Essa cultivação não é passiva, é uma escolha ativa e deliberada para honrar a arquitetura intrincada de sua mente e coração, permitindo que você se mova pela vida com uma presença enraizada, uma visão clara e um senso inabalável de quem você é, independente de tendências mutáveis ou da opinião popular.